Seu áudio. Tá gravando, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Então tá. Luiz, você conseguiu assistir a aula da semana passada pelo AVO? Não, professora, eu não consegui resolver o problema do AVA ainda. Não, ainda não resolveu? A Thais falou que teve Não. problema, mas já está resolvido. Depois eu áudio. pergunto ela no. Alô? Oi? Depois eu pergunto ela como é que ela resolveu que no meu não aparece a matéria de nefrologia no AVA. Eu posso tentar mandar o link para vocês. Independente do AVA, eu posso, na hora que eu for mandar, que eu sempre coloco terminando a aula, eu coloco no AVA e posso colocar no. A gente tem um grupo, né? Eu vou achar o grupo que nós temos aqui e a gente pode colocar no grupo para vocês. O único problema foi que o pessoal da coordenação, pelo que eles me passaram, é que eles vão acompanhar, porque tem uma linha de progresso, né, lá no AVA, e eu não sei exatamente se eles vão estar acompanhando isso. Então, no caso, a gente tem que resolver mesmo o problema. Apesar de ser muito mais fácil assistir direto o link do que entrar por lá. Entendi. Agora vocês entram aonde no AVA? Porque eu sempre posto na turma, né? Na turma que está corrente. Eu não vi se tem uma turma de tutoria para eu postar, não. Então, o que aconteceu? O que eu tive que resolver com a coordenação foi que eu mandei eu avisei para eles me deram um contato do moço que fica responsável por essa parte do AVA, e eu pedi para ele acrescentar a disciplina na minha matrícula. E aí independe de não estar dentro da minha grade normal, ele só colocou lá. E Vai aí eu tenho aparecer acesso normal. agora. Aí vocês vão ter Entendi. acesso igual da turma. A turma que eu estou postando, eu só tenho que Isso, postar lá mesmo, né? Tá. isso. Isso. Só que ainda eu não fiz, professora. Eu vou pedir a Thaís o contato do rapaz e vou fazer. Pedir ele para resolver também. Olha Ana, só. essa aula foi dada presencial, não foi? Oi? Essa aula Essa foi aula presencial foi dada também. presencial. Foi. Então, sim, na verdade, apesar de ter sido dado também, né, à distância, né, como foi presencial, acho que dá para fazer o caso clínico hoje. Isso. Vamos É fazer o normal. caso clínico? Sobre esse assunto, eu não sei se você já tem alguma dúvida para tirar. O que vocês acham? Professor, eu tenho uma dúvida que eu estava até dando uma olhadinha hoje, mas não é exatamente disso, mas é mais na parte de ureanálise. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a saber se o problema é pós-glomerular ou glomerular, porque eu vi que tem uma questão em relação também ao valor, né, do exame. Deixa eu passar aqui. Como assim o valor do exame? Quantidade? Como assim? Me explica melhor, Thaís, sua dúvida, por favor. Eu acho que ela quis dizer que, tipo, algum valor de exame diz se é glomerular ou pós-glomerular, entendeu? Olha só, eu vou passar para você o que a gente fala na aula, né? Primeiro, quando eu tenho lá no EAS, né, a presença de hemácias no sedimento urinário, quando é que eu considero como hematúria? Quando eu tenho mais ou igual a 2 hemácias por campo de grande aumento. Aí eu falo que eu tenho hematúria. Vocês estão conseguindo visualizar meu computador aqui? Tô sim. Sim. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem exatamente a imagem de uma hematúria. Aqui uma hematúria isomórfica, né? Ou pós-glomerular, e aqui ela é glomerular. Então, assim, a primeira coisa, quando você faz uma urinálise, um EAS, como é que vai ser se tem hematúria? Porque às vezes o paciente não tem hematúria macroscópica. Hematúria macroscópica, ainda assim pode ter uma urina marrom, uma urina vermelha, você precisa confirmar no EAS, né? Aí você faz o EAS, tem lá, hemoglobina presente, joia. Você faz o sedimento urinário tem hemácia, então tem hematúria. Quanto de hemácia? Mais de 2 hemácias, maior ou igual a 2 hemácias por campo de grande aumento. Aí eu falo que tem hematúria, tá? Agora, dependendo do contexto clínico, né, eu consigo até pela clínica entender se aquela hematúria é glomerular ou pós-glomerular. Por exemplo, um paciente com cálculo ureteral, aquela clínica típica de cálculo ureteral. Eu, enquanto não é EAS hematúria, eu já entendi, né, dentro daquele contexto clínico, que aquela hematúria é pós-glomerular, né? Agora, dependendo da situação, eu preciso definir se essa hematúria é glomerular ou pós-glomerular.
né? Quando a hematura é glomerular, significa que a hemácia ela conseguiu atravessar a barreira de filtração glomerular. Ela não devia ter passado. O Paulo até me ajudou, né, Paulo? A hemácia tem 14 vezes o tamanho da albumina, né? Então, se não é para a albumina passar, a hemácia que não é para passar de jeito nenhum, né? Então, assim, se a hemácia conseguiu atravessar a barreira de filtração glomerular, ela já vai ter que ficar toda tortinha ali, né? Então, ela vai perder aquela forma bicôncava, né? Que é essa imagem aqui, ó, as hemácias regulares, com esse contorno uniforme, né? E, além disso, essa hemácia ela vai passar pela medula renal. A medula renal é um lugar muito inóspito, né? Tem, assim, é um lugar hiperosmolar, né? O professor Mitsu e o professor Paulo me ajudem aí. Mas aí ela vai perdendo também aquela forma regularzinha, de modo que quando chega na urina, lá, né, na hemácia na urina, ela vai chegar totalmente diferente daquele padrão isomórfico. Olha aqui, o isomórfico e aqui o dismórfico. Na hematúria glomerular, o padrão é esse aqui, é dismórfico. Normalmente, o que você tem é mais de 3 padrões de hemácias para poder falar em hematúria dismórfica. Apesar do que, isso é um pouco controverso. O que tem mais, assim, vamos dizer assim, o que é mais fidedigno é o achado desses acantócitos aqui, tá vendo? Isso aqui, vocês estão vendo eu mexendo com a setinha? Isso aqui é um acantócito. Sim. O acantócito é quando você tem aqui uma protrusão vesicular na membrana citoplasmática. Pode parecer igual esse aqui, parece um anelzinho, parece um anel de brilhante. Pode ficar parecendo igual um Mickey Mouse, sabe? Mas esse aqui é o acantócito. Quando você tem mais de 5% de acantócito, isso é altamente sugestivo de hematúria glomerular, tá? Então, talvez esses números que você queira, né? São mais de 3 padrões de hemácias e mais de 5% de acantócitos, tá? Olha só, aqui tem uma hemácia que parece um alvo, tá vendo? Aqui tem uma hemácia que parece um fantasminha, ela é uma imagem negativa da hemácia. A gente chama de ghost cell, tá vendo? São padrões bem distintos. Aqui não, aqui você bate o olho, tá tudo igual. Tá com a setinha aqui, provavelmente é um neutrófilo, tá? Esquece essa setinha aqui. O importante é isso aqui, ó. Essa uniformidade das hemácias aqui. Deu para entender? Deu sim, professora. Obrigada. Nada. Não esquecer também dos cilindros, né? Dos cilindros hemáticos, né? Isso, aqui. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Deixa eu ver se... Acho que aqui tem. Peraí. Aqui... Cilindros são formados aí pelas proteínas de Tans-Hossford, né? Aqui, ó, aqui tem, ó, hematúria glomerular. Dentro do túbulo renal tem essa proteína que o professor Mitsu falou que molda por dentro do túbulo renal, né? A proteína de Tans-Hossford. Aí, quando a hematúria é formada em nível glomerular, quer dizer, ela vem lá de cima, então ela chega no túbulo renal, né? Aí ela gruda por dentro ali nessa, como se fosse um molde, né? Ela gruda nesse molde e forma esse aspecto aqui, hematúria glomerular. Se a hemácia está vindo lá de cima, ela consegue grudar, porque isso aqui é uma estrutura formada nos túbulos renais. Hematúria pós-glomerular, gente, ela é uma hematúria que está vindo ali da pelve renal para baixo, né? Então, essa hematúria aqui é glomerular, tá? Eu estava lendo que a hematúria glomerular, a gente sempre falou, é patognomônico, né, de glomerulopatia. Tem um estudo falando que também pode aparecer em nefrite tubulointesticial aguda, tá? Mas, assim, é exceção, né? Normalmente é nas glomerulopatias, tá? Joia? Tá ótimo. O caso clínico, eu acho que dá para vocês resolverem. A gente pode colocar até um Mentimeter aqui. Vou apresentar o caso para vocês. Vou pedir para vocês resolverem, na verdade, calcular a taxa de filtração glomerular estimada baseada na fórmula de CKD-EP atual dessa paciente e há 2 meses. Depois que vocês fizerem esse cálculo, eu vou colocar no Mentimeter para vocês fazerem o resto das questões. Pode ser?
São só 5 questões. Eles têm um aplicativo? Vocês têm um celular aí? Tô pegando o meu agora. Tem, Luiz, o celular? Tem sim, tem sim. Tem o aplicativo? Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho, vou baixar rapidinho. Perdeu um ponto, hein? Tô brincando, Luiz. Se baixar a tempo, pode ser que recupere. Lembrando que na prova não vai ter aplicativo, então se tiver algum cálculo, né, vai ter que decorar a fórmula lá do As formas. Uhum. Coffee-Gauch. Isso aí. Paulo Mitsu, como é que vocês falam? CKD EPI ou CKD EP? O CKD EPI, que tem um hífen ali separando, né? Não sei se está falando certo. O que eu falo, eu acho que é muito CKDF, né? Mas não sei se é o correto, né? Eu não sei. Acho que deve ser mais correto falar EPI, né? Mas é do CKD, que é Chronic Kidney Disease, né? O Mas como o EPI fica muito mais sonoro e rápido falar EPI, né? Acho que muita gente fala EPI, né? E aí, foi? Baixei aqui, professora. Baixou? Então, calcula. Presta atenção aí nos parâmetros, Um né? momento. Qual que é o número da sala? Hã? Oi. De toda forma, tá tudo certo, porque a gente está falando em português, né? Se fosse em inglês, seria até diferente a pronúncia das letras, né? Mas em português você pode falar letra por letra, né? Agora que eu entendi. Você pode emendar, acho que não tem problema, não. Calcularam? Eu calculei. Calculou? Também sim, professora. Oi? Beleza. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Professora, o aplicativo Oi. do cálculo, Eu tinha aqui no meu celular, eu estava baixando o Mentimeter. Não, o Mentimeter Não, o Mentimeter você não precisa... você pode até baixar, mas eu queria que você calculasse... Sim, eu fiz você aqui. já tinha. Então você recuperou Já seu tinha, ponto, sim. fica tranquilo. Não chegou a perder. Tá. Pronto. Eu tava brincando, tá, Luiz? Aqui. Vocês já calcularam? Aqui deu 45. Então, olha só. Minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o caso. Aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês tirem. Depois a gente coloca no Mentimeter, pode ser? Que aí vocês jogam. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Sim, show. Então, vamos lá. ISR, 25 anos, gênero feminino, negra, procura você, encaminhada pelo médico, eu não consigo ler aqui, pelo médico do PSF, devido a alterações laboratoriais. Refere estar assintomática. Ao exame físico, peso 60 quilos, altura 1,60 m. Sinais vitais, pressão 120/80, frequência cardíaca 72 batimentos por minuto, respiratória 14 incursões por minuto, temperatura axilar 36,8, saturando 99%. Todo o exame físico sem alterações perceptíveis, né? Os exames atuais mostrando uma creatinina de 1,8 com uma ureia de 60.
um EAS com pH de 6, nitrito negativo, hemoglobina 3 cruzes, proteína 2 cruzes. Com uma sedimentoscopia mostrando hemácias incontáveis, cilindros hemáticos, piócitos 20 por campo. E um exame de sangue realizado há 2 meses com uma creatinina de 0,8 miligramas por decilitro. Então, o que vocês me dizem até aqui? Quer fazer alguma pergunta? Tem algum diagnóstico sindrômico? Essa paciente precisa se preocupar ou não precisa se preocupar? Ela está sintomática, né? Você está aqui, não precisava nem ter ido no médico. O que vocês acham? Eu acho que só pelo cilindro hemático a gente já pode pensar que ela está com uma hematura glomerular. Joia. E isso traz o que, assim, por que isso é relevante? É irrelevante? Qual é a importância disso para você, Thaís? Luiz também. Vocês estão aí? Estou sim. Estou pensando. Tá bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Olha só. Pode fazer. Essa paciente estava assintomática, né? Ela foi encaminhada pelo médico do PSF porque encontrou alterações laboratoriais. Mas no exame físico que a gente tem aqui é um exame físico normal, né? Pressão boa, frequência respiratória boa, sem febre, saturando bem. E um relato de que o exame físico está sem alterações, né? Aí o exame atual mostra uma creatina de 1,8, ureia 60, um EAS com 3 cruzes de hemoglobina, 2 de proteína, hemácias incontáveis, cilindros hemáticos, piócitos 20 por campo. E há 2 meses uma creatina de 0,8. Vocês acham que esse médico do PSF fez certo de encaminhar essa paciente para o nefrologista ou não? Eu acho que sim. Você teria encaminhado? Porque a creatinina dela variou. Eu concordo também. Porque a creatinina dela variou muito nesses 2 meses. Entendi. Então, o que chama mais atenção para vocês é o aumento da creatinina nesses 2 meses, né? Mas não aumentou tanto assim, não. Vocês acham que aumentou tanto? Aumentou. Vocês valorizariam esse aumento? Eu acho que sim. Professor, eu valorizaria porque vai alterar totalmente a taxa de filtração glomerular do paciente. Muito bem. Quanto que deu a taxa de filtração glomerular 2 meses? 2 meses foi o momento. 119, isso. E agora está quanto? Agora está 40. Foi 45, Thais? Confere. Isso, 45. Vocês colocaram que ela é negra, colocaram gênero feminino, né? A idade e o gênero. Sim. Beleza. Então, caiu o quê? A creatinina... Caiu mais da metade. Isso, a creatinina mais ou menos dobrou, um pouquinho mais que dobrou, mas a taxa de filtração glomerular caiu substancialmente, não foi? Substancialmente, exatamente. Essa fica a primeira lição para vocês. Aumentos da creatinina... Eu ia perguntar isso, que tem essa variação da creatina sérica que indica grande taxa da queda da função glomerular? Quando uma creatinina vai, por exemplo, de 1 para 1,5, por aí, você já perdeu metade da função renal. Tá? Então, esses aumentos menores e valores mais baixos da creatinina são até mais importantes do que quando você já tem um aumento muito expressivo da creatinina. É pior a creatinina ir de 1 para 2 do que de 5 para 10. Entende o que eu estou falando? Quando a creatinina vai de 1 para 2, você perdeu mais de metade da função renal. Isso vocês podem até brincar na calculadora depois. Quando vai de 5 para 10, por exemplo, vai de 10 ml de taxa de filtração glomerular para 8, 7. Na verdade, a perda tem a ver com a relação entre a creatinina e a taxa de filtração glomerular. Tá?
Então, isso é Tá importante. certo, vocês fizeram bem, vocês encaminhariam, beleza. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que vocês acham do exame de urina dessa paciente? A Thaís falou do cilindro hemático, né? Então vamos fingir que não tinha cilindro hemático. E aí? Encaminha ou não encaminha para o nefrologista? Eu encaminharia por causa ela tá com proteinúria, né? Então aí fica uma outra coisa importante. Quando você tem proteinúria... E esse nitrito, professora, poderia indicar também que ela tá com uma infecção, né? Mas tá negativo, Thaís. Nitrito negativo. Ah, tá. Eu tinha olhado errado. O nitrito, quando você tem nitrito positivo, significa que você tem uma bactéria que produz urease que é capaz de desdobrar nitrato a nitrito, tá? Então, assim, geralmente é enterobactéria que você tem, mas está negativo, tá? Você pode até ter infecção urinária com nitrito negativo. Por exemplo, o enterococo não faz nitrito positivar, não, tá? Mas a maior parte das enterobactérias fazem a conversão de nitrato a nitrito. Tá bom? Tá certo. Professor, esse piócitos 20 por campo é algum número considerável? Qual que é o normal de piócitos por campo? Professora, desculpe, mas eu não me lembro. Assim, na verdade, eu queria ouvir até o Mitsu e o Paulo. Eu valorizo na minha prática diária mais de 10 por campo, tá? Eles falam em 5 laboratorialmente, né, Ana? Mas aí não tem clínica nenhuma, né? E o fato dela estar perdendo sangue, proteína, acho que não... Eu já vi bastante divergência na literatura também. Muita né? 3, 5, 10, literatura americana 3, mas baseada aí no nosso meio, aí, na prática clínica, eu também costumo usar 10 e mais do que um número absoluto é ver o contexto clínico, né? Por exemplo, um contexto clínico que viria piócito e vem 8, de repente, né, você considera, né? Isso. Passa alguma coisa do piócito, mas paciente totalmente assintomático e tudo mais, né, ver se tem alguma coisa interferindo, né? Por exemplo, mulher, ver se tem alguma coisa de vaginite, alguma coisa assim. Isso aí. Então, assim, tem piúria. Mas vocês acham que essa piúria é por infecção urinária? A discussão pode ser longa, porque assim, vocês acham que causa piúria? O que leva a ter presença de piócito na urina? Além de infecção urinária, que infecção urinária a gente já comentou, né? O fato de ter nitrito negativo não exclui infecção urinária, né? Ela não tem nem clínica, né? Ela está sintomática, então não é algo que a gente pensaria, mas vamos lá, piócitos, a presença de leucócitos na urina, que a gente chama de piócitos, remete a que possível diagnóstico? Na verdade, são muitos, né? Acho que vocês têm que dar uma lidinha sobre isso, né? Então, nefrite tubo-intersticial aguda, nefrolitíase, né? A própria infecção do trato urinário, uma glomerulopatia, né, em atividade. A própria doença renal crônica, você pode ter piúria, né? Tá? Não sei se Paulo e Mitsu querem... Programa o Zoom aqui permite compartilhar arquivo? Não, né? Consegue. Porque você quer compartilhar alguma coisa? Não, então, tem um artigo que chama Pure Estéreo. É isso, Pure Estéreo, né? Tuberculose. E tem uma tabela lá com mais de 30 causas de piúria. É enorme, eu falei o mínimo aqui, né? Assim, tuberculose, tem muitos possíveis diagnósticos, até uma vaginite, né? Você pode ter, na verdade, piúria também, né? Mas, na verdade, aquela célula inflamatória chegou ali para uma infecção não de via urinária, mas ginecológica, né? Então, é uma outra questão. Tem muita coisa que pode dar piúria, né? Mas, assim, dentro desse contexto, no exame de urina dessa paciente, pelo quadro clínico que ela apresenta, o que vocês acham? Vamos voltar para a hemoglobina, proteína e lembrar que ela também tem piúria, né? E mais cilindro hemático, considerando o conjunto da obra.
O que justifica uma alteração urinária dessa? O que justifica essa urinálise? Alguma glomerulopatia? E você, Thaís, o que você acha? Eu tô indo pela mesma que o Luiz também. Uhum. Se não tivesse cilindro hemático, vocês também pensariam em glomerulopatia? Professor, eu acho que sim, por causa da hemoglobina presente. Você, Thaís? Eu também iria por esse caminho ainda. Mas por quê? Eu quero saber o porquê. Pela hemoglobina? Eu acho que mais pela proteína. Na verdade, olha só, quando você tiver proteinúria persistente, é um diagnóstico importante a se pensar em glomerulopatia, tá? Você pode ter uma glomerulopatia e não ter hematúria, tá, gente? Lembra do quadro que a gente fala, né, da aula de síndrome nefrótica? Eventualmente, você pode até ter hematúria, né? Mas tem glomerulopatia que se manifesta por proteinúria persistente. Agora, se você tem proteinúria e hematúria num paciente, isso de forma persistente, né? É bom que você repita o exame, tá, gente? Porque o laboratório às vezes dá pernada na gente, né? E também você pode ter uma situação, na verdade, uma situação que não é persistente. Por exemplo, uma infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário você pode ter hematúria e proteinúria, mas é transitório, né? Mas se isso é persistente, hematúria mais proteinúria persistente, você tem que pensar também em glomerulopatia, tá? Tem uma referência bibliográfica que coloca o seguinte: a gente tem dificuldade de fazer o dismorfismo eritrocitário, né? Que é a urinálise com microscopia de fase. Porque para pesquisa de hemácias dismórficas, eu preciso ter um microscópio munido com lentes de fase, que aí ele consegue avaliar a forma da hemácia, né? Isso não é muito fácil no dia a dia da gente. Então, eu li uma referência falando o seguinte: se essa proteinúria for superior a 600 miligramas, quando eu quantificar, se eu tenho hematúria mais proteinúria, com uma proteinúria superior a 600 miligramas em 24 horas, isso também é altamente sugestivo de glomerulopatia, tá? Então, hematúria mais proteinúria persistente, especialmente se essa proteinúria é superior a 600 miligramas em 24 horas, tá? E essa piúria entra no contexto de uma glomerulopatia. Beleza? Então, você tem uma paciente. Certo, professor. Ela está assintomática, mas ela tem indícios laboratoriais que existe uma doença em evolução que está levando ela a perder a função renal. Tá? Entenderam a importância da situação? Para essa paciente, foi pedido algum exame de imagem? Então, eu vou fazer o seguinte: vou passar para o Mentimeter agora, porque a última pergunta do Mentimeter tem o exame de imagem dessa paciente, tá bom? Tá bom? Tá. Ih, Thaís, foi caçar problema pra gente. Não, caçou nada. Ela fez, Tô foi brincando, ótimo. tô brincando. Ô, Mitsu, desculpa, você queria compartilhar algum arquivo? Oi. Oi, você queria compartilhar algum arquivo? Não, então, eu queria saber se dava para compartilhar direto do Zoom, né? Acho que não dá, não sei. Só dá para compartilhar a tela, né? Não sei se arquivo dá. Eu acho que se você abrir o arquivo, E aqui, ó, files. você tem que abrir o arquivo. Tem que abrir. Depois eu mando o WhatsApp, né? A gente manda. Pode ser pelo WhatsApp, tem um grupo da ADP. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar. Vocês querem com musiquinha ou sem musiquinha? Pode ser com musiquinha. Com música é sempre melhor, né?
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou sim, professora. Estão me ouvindo? Vocês querem com Sim. música ou sem música? Com música. Oi? Com música. Entra aí, coloca o código aí. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui? Dá pra enxergar. Foi? Vou começar então, tá? Foi. Falta a Thaís responder, professor. Professor. É molezinha, né? Muito bem. Prontinho. Muito bem. Professora. Oi, estão me ouvindo? Sim, mas o rim tem indicação para biópsia? Tem indicação de biópsia, porque aquela imagem, não sei se não ficou muito claro para vocês, mas a relação córneo-medular está preservada. Você consegue ver bem o córtex e vem a medula renal. Numa paciente que tem... A gente tem, claro, né, tem que Professora, se quantificar tiver... essa proteinúria, né?
a proteinúria estiver acima de 1 grama, né? Com essa hematura glomerular, com essa alteração da função renal. Só a alteração da função renal, mas o contexto clínico tem indicação de biópsia. E os rins, por que a gente faz ultrassom? Para avaliar se esses rins são viáveis ainda, porque se tiver uma relação córteo-medular prejudicada, rins diminuídos de tamanho, aí não adianta mais biopsiar, porque aí significa que o rim está todo já fibrótico, né? E você não consegue mais identificar a glomerulopatia que levou àquela glomerulonefrite crônica, entendeu? Quando o rim já está diminuído e tem perda de geração córteo-medular, a gente chegou atrasado, aí não adianta mais biopsiar. Show, professor. Tá legal? Mitsu, Paulo, querem complementar alguma coisa? E vocês querem perguntar alguma coisa? Em relação a esse quadro clínico, tá tranquilo. Tá legal? Tá sim. Não sei se o Mitch e o Paulo estão aí ainda. Se quiserem complementar. Sim. Quer, Paulo, complementar alguma coisa? Não, achei perfeito, Ana. Acho que é isso mesmo. Só complementando aqui, vamos só um pouquinho mais a fundo. Qual o palpite de vocês que vão vir, que deve vir na biópsia renal? Valendo, a gente costuma assim, tipo, valeu o almoço, valeu a janta, né? Quem acertar o diagnóstico da biópsia. E aí, o que vocês acham? O bombom da Cacau Show. O que poderia vir aí nessa biópsia dessa paciente, baseado em quê? Diagnóstico aí, no caso, a gente estaria falando de um diagnóstico etiológico, né? Vocês já falaram que é uma glomerulopatia, né? Provavelmente uma doença glomerular, nesse contexto aí de hematúria, de proteinúria, né? Talvez aí 2 cruzes subnefrótica, mas com piora de função. A dica é essa. Quantos anos tinha um paciente? 25 anos. Isso. Era mulher? Mulher. Era. Aí, ó, mulher, 25 anos, uma hematúria glomerular e piora de função renal. Na verdade, uma injúria renal aguda, né? Menos de 2 meses. Aguda, 2 meses. E aí, quais são as hipóteses? Tem hipóteses etiológicas aí para o caso? Né? Certeza seria biópsia, mas teria até alguns marcadores que poderia, né? Fazer antes, né? Esse bombom não vai sair. A pressão era quanto? 120/80. Ó, homotensa. Vamos combinar. Nada, gente. Pode chutar, gente. Vamos lá. Ó, a gente vai lá, ó, começa aí, ó. Mulher jovem, doença glomerular. Primeira aí. A primeira coisa que tem que pensar. Pode falar. Mulher jovem, doença glomerular. Vai ao sol, fica toda vermelha, tem inchaço na junta, já internou com água na pleura, né? Fez uma anemia hemolítica, o Thiago já tratou com corticoide. O que é isso? Vamos, gente. É isso mesmo que vocês estão pensando? Vocês estão aí? Ana, você lembra do Poligny falando? O que? Não. O Poligny falava. Na dúvida é isso aí. Quando você não sabe o diagnóstico, o Poligny falava. Professor, eu esqueci. Eu chutaria aquela lá, tipo 4, esqueci o nome. Você já tá dando tipo. Eu esqueci. É que eu fiquei ausente um tempo que eu fui procurar o resumo ali, não achei qual que Mas é o que tipo 4?
Qual que é a doença? Tá certo, é uma hipótese. Poderia ser até uma rapidamente progressiva isso, né? Glomerulonefrite. Sim, mas rapidamente progressivo também é um diagnóstico sindrômico. Mas você falou aí o tipo 4, não sei o que tem tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 também, né? Esclerose global. O que é? Tem 1, 2, 3, 4. Essa classificação aí. São os tipos histológicos de qual doença glomerular? De uma nefrite? Nefrite lúpica. Isso. Muito bem. Aê. Lúpus seria um diagnóstico diferencial aí, etiológico, né? Talvez o principal. Outro, teria mais? Tem. Uma outra doença que poderia dar esse cenário aí. Paciente jovem que tem proteinúria na apresentação já tem hematúria e alteração da função renal. Às vezes aí ela trouxe vários EAS prévios, ela sempre com hematúria nos EAS dela e função normal. E aí, em certo momento, resolveu piorar a função. Fazer quase uma síndrome nefrítica, só faltou hipertensão aí. Quem sou eu? Glomerulopatia mais comum do mundo. Seria uma. E a outra é um outro tipo histológico aí comum no jovem também, né? Seria uma glomerulopatia primária. Eu estava falando dessa primária. As duas são primárias, eu estava falando dessa, mas que pega mais para síndrome nefrótica. Pode ter hematúria, pode ter alteração da função renal no diagnóstico, mas que frequentemente se apresenta como síndrome nefrótica. E tem essa outra. Principalmente quando piora a função, né? Mas não é uma regra. E tem essa que o professor Alexandre falou, que aquele paciente que faz exame de urina tem hematúria. Faz exame de urina tem hematúria. Às vezes tem uma infecção de garganta, logo depois, hematúria. Só que está um pouco diferente agora. E aí? É uma doença que tem até o nome de ser boazinha, mas pode não ser tão boazinha assim. Professora, a mais comum é aquela de IgA de Berger. Isso, muito bem. Muito bem, de Berger, Luiz. Essa aí. Essa que costuma cursar com hematúria. Pode vir até hematúria macroscópica recorrente, né? Ou o paciente faz exame de urina, vai lá e encontra uma hematúria microscópica, a gente chama de síndrome de anormalidade urinária. Muitas vezes o paciente não sente nada, mas faz o exame de urina e encontra hematúria. Mas, eventualmente, essa doença pode evoluir de forma mais grave, né? Inclusive com perda da função renal. Ela tem o nome de nefropatia benigna, ou nefropatia por IgA, ou nefropatia de Berger, mas ela pode ter uma evolução não tão benigna assim, tá? Outra glomerulopatia primária também que teria que entrar no diagnóstico, como o Mitsu falou, da rapidamente progressiva, era uma que era chamada de rapidamente progressiva, né? Uhum. Até ver que outras formas também cursavam com rapidamente progressiva. Então, se está perdendo função renal, tem que entrar também, né? Não sei se eles vão saber. Essa é um pouco mais difícil. Se é que eu estou pensando, é um pouco mais difícil, mas tem que Crescêntica. Uhum. E tem uma outra, gente, que é importante que vocês saibam. Ela costuma se manifestar como síndrome nefrótica, mas na apresentação é frequente que já venha com alguns componentes nefríticos, como hipertensão e hematúria. Que doença é essa? Que glomerulopatia é essa? Seria difusa aguda? Não, a difusa aguda, Thaís, ela se manifesta assim, ela é a clássica representação da síndrome nefrítica, né? Essa paciente, você observa, ela clinicamente, ela está assintomática, tem alteração urinária, né? E alteração da função renal. Provavelmente, se a gente não fizer nada, daqui a pouco ela vai ter manifestação clínica também, né?
Mas a difusa aguda ou pós-estreptocócica é uma doença mais aguda, né? Geralmente acontece mais na criança, né? Até adultos, assim, mais jovenzinho, ele vai chegar no hospital, vai falar, olha, estou inchando, estou urinando pouco, a minha urina está escura, aí você afere a pressão está alta, né? É uma evolução bem aguda. Não é o caso dessa paciente. A faixa etária dela também foge um pouquinho. A difusa aguda costuma ser numa faixa etária de mais jovens, né? Escolares. Quais as causas mais comuns de síndrome nefrótica primária que vocês conhecem? Tem uma que é mais comum no paciente mais idoso, relacionada à neoplasia, que não é o caso, e tem uma que é relacionada a paciente mais jovem. Para encerrar, hein? Respondeu essa, a gente pode ir embora. E aí? Acho que eu vou deixar para vocês responderem na próxima aula. O que vocês acham? Para eles pesquisarem. Uma boa. Uma boa, né? Então, vamos fazer isso. Vocês vão pesquisar, fica de dever de casa para a próxima aula. Tá bom? Tá bom, professora. Então, Por enquanto, a Thaís pode estar procurando aí, ela pode responder ainda. Espera ela aí. Não, deixa para a próxima aula mesmo. Pesquisa com calma. Olha a aula de síndrome nefrótica. Na semana que vem a gente conversa de novo, tá bom? Certo. Então tá jóia. Coloca só um nome por favor. O primeiro nome e o último nome escreve presente no bate-papo. Só para ficar registrada a presença de vocês. Vou pôr a matrícula também, professora. Nem precisa, não. Então tá certo. Tá, por favor. Foi muito boa a aula. Foi bom? Que bom. Isso. Eu até tinha mandado mensagem para a coordenação como é que ia ficar a tutoria e eles me deram um retorno. Que bom que vocês Ficou gostaram. bem interessante. Que ficou bem parecido com a tutoria, até melhor, né? Que tem uns 3 presentes. Isso, a gente quer que vocês aproveitem, tá? Sim. Tá certo, pessoal. Ó, tudo de bom para vocês, tá? Tudo de bom mesmo. Igualmente. Tá certo. Igualmente, professora. Tchau. Tchau. Paulo e Mitch vão terminar aqui. Tchau, Muito obrigada. Paulo, abraço. Outro. Tchau. Obrigada. Tchau. Um abraço para todos. Até.